Você entendendo? Então, assim, problema de dinheiro, você não resolve com dinheiro. Essa é a sacada. Nesse podcast vamos falar sobre a jornada para você chegar aos primeiros 100 mil de faturamento no seu negócio. Para isso, você precisa aprender a vencer as fases do jogo. Porque o que você faz para começar e chegar a 10 mil é diferente daquilo que você faz para chegar a 50 mil e que também é diferente daquilo que você precisa fazer para chegar aos primeiros 100 mil por mês de faturamento. E o que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que você usa para vencer uma vez não é o que vai te levar para o próximo nível. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast de 0 a 100. Eu sou a Natália Merejoli. Eu sou a Andréia Argenti. Eu sou o Sandro San. Bom, Sandro, seguinte, galera. Hoje a gente vai falar sobre verdades inconvenientes sobre o dinheiro, tá certo? É isso aí? Forte, hein? Não, eu gostei da perguntando, né? Tá certo? É isso aí? Tá certo? É isso aí, né? Verdades inconvenientes sobre o dinheiro. Nossa, é mesmo? A gente vai falar sobre isso? Não sabia. Caramba. É sobre isso? Eu só tenho uma pergunta engatilhada aqui, que me deixa muito curiosa, inclusive. A gente tava falando sobre. Eu queria que você falasse o que você falou ainda há pouco aqui, antes de a gente abrir aqui o microfone, sobre essa ideia de pessoa. Enfim, vai lá, fala aí. Por que algumas pessoas estudam, ralam, se matam ali, têm 1000 qualificações, diplomas e tudo mais, e vivem na dureza, enquanto que outras pessoas que nem são tão qualificadas assim, nem colecionam diplomas e tudo mais, vivem no flow da abundância e conseguem, né, ser próspera e gerar riqueza e dinheiro sem tanto sacrifício assim, né? E por que existe essa diferença? Bom, eu não sei se consigo te explicar por que existe a diferença. O que eu posso te falar da minha perspectiva sobre isso, né? Primeiro que a gente tem as pessoas têm, de uma maneira geral, uma ideia muito errada sobre dinheiro, né? Por várias razões, até por uma herança cultural, religiosa e todas essas coisas, né? Então é muito comum, às vezes, a pessoa achar que eu estudei, eu me preparei, né? Eu tenho conhecimento técnico e eu tenho o direito de ganhar mais por causa disso. Quase como fosse isso, né? Só que, na verdade, o mundo não funciona dessa maneira. As pessoas, elas você não ganha mais porque você tem mais conhecimento, né? Porque você tem mais experiência. Não funciona dessa maneira. Aliás, esse é um dos maiores pecados. Inclusive, estava respondendo no Stories um cara que ele fez uma pergunta que já na pergunta dele já estava implícita esse tipo de pensamento. A ideia de que se eu tiver habilidade técnica, se eu for competente, eu ganho mais, né? Porque a gente é educado, o sistema prepara você para acreditar naquela ideia que se você vai lá, estuda, faz uma faculdade, aí você arruma um bom emprego, e esse emprego paga bem porque você estudou, e aí você está nesse emprego, e você ganha uma promoção porque você, enfim, de alguma maneira, sei lá, fez um curso. Então as pessoas estão acostumadas, por exemplo, quando estão no emprego, vou fazer um curso para aprender uma coisa nova e vou ganhar promoção. Ficar medindo o valor por isso, né? Vai medindo o valor por isso. Só que, na verdade, essa regra não se aplica no mundo de uma maneira geral, né? O mundo, ele remunera você pelo valor que você gera. Na verdade, você recebe como riqueza, como dinheiro, uma parte daquele valor que você gera. Então, você gera muito valor e você recebe uma parte desse valor. Então, as pessoas não pagam você pelo aquilo que você sabe fazer. As pessoas pagam você se você o dinheiro, ele é movido por valor. Se você é capaz de gerar valor, se você é capaz de resolver problemas, se você é capaz de ajudar outras pessoas a resolverem problemas. Então, quanto mais pessoas você consegue ajudar a resolver problemas, mais dinheiro você ganha. Quanto mais valor você gera para as pessoas, mais dinheiro você ganha. Isso não tem absolutamente nada a ver com essa questão do estudo. Mas aí o lance é que muita gente acaba perdendo muito tempo, né? Eu penso que... Eu estava conversando, você sabe que ontem encontrei com um amigo de infância, né? E é muito tempo que a gente estava para
para se falar e tal. A gente conversou ontem. E ele, assim, a gente cresceu juntos e tal, essa coisa toda. E eu me lembro que ele começou a trabalhar muito cedo ainda, com uns 15 anos de idade. Ele foi trabalhar no McDonald's, né? Ele começou a trabalhar no McDonald's. Ele sempre foi, assim, ele tinha servido do exército. E quando ele saiu do exército, ele estava meio que desempregado. E eu lembro que eu já era vendedor nessa época. Eu trabalhava tava vendendo vendendo curso de inglês nessa época. E eu passei numa loja de McDonald's, tinha uma vaga aberta. E eu liguei para ele, falei para ele, falou, tem uma vaga aberta aqui. Estava desempregado. Ele foi trabalhar lá no McDonald's. E ele ficou no McDonald's, acho que uns 20 anos trabalhando lá. E ele foi subindo lá dentro. Então ele foi sendo promovido e tudo. E a vida inteira, em vários momentos que a gente se encontrava, né? Tipo, sabe aquela pessoa que se encontra ela a cada 5, 10 anos da sua vida? A gente foi se encontrando em alguns momentos da nossa vida. E cada vez que eu encontrava com ele, eu ficava surpreso, porque ele estava fazendo um curso novo. Ele estava estudando uma coisa nova, ele estava numa faculdade nova, ele estava sempre numa busca de uma coisa nova. Mas ele terminava? Não, ele terminava. Tá, ele terminava, ele estava fazendo. Inclusive, ele é uma pessoa muito disciplinada. Ele era muito dedicado, né, pelo que você conta. Super dedicado, entendeu? Inclusive, é uma pessoa muito disciplinada. Assim, eu achava mal barato, porque eu lembro que outros amigos que nós tínhamos em comum, as pessoas admiravam a disciplina dele, de estudar, de perseguir aquelas coisas que ele acreditava. E ele foi fazendo isso. Então, ele saiu, inclusive, do McDonald's, foi trabalhar numa área técnica, ele especializou, ele fez engenharia, entendeu? E foi para uma área técnica dentro do McDonald's. Eu me lembro que eu tive 2 filhos no meu primeiro casamento e ele também teve 2 filhos no primeiro casamento dele, né? E mais ou menos na mesma época, as crianças na mesma época. Então a gente meio que, os filhos cresceram assim, tem uma idade muito parecida. E eu me lembro que eu me separei e ele também se separou, né? Uma época assim, mais ou menos próxima. E eu lembro que quando ele se separou, eu encontrei com ele uns tempo depois dele separado e eu falava com ele assim, como é que tá as crianças e tudo? E ele falou assim, não, eu não tô tendo tempo de ver meus filhos, porque eu trabalho no McDonald's, o McDonald's tem uma escala que é assim, assim, assado, e final de semana, e aí quando eu não tô no McDonald's, eu tô fazendo curso de inglês, e eu também tô fazendo curso de não sei o quê, e aí aí ele falou assim, essa quinzena eu não vi, só vou ver no mês que vem. Então, tipo assim, ele tinha vezes que ficava vendo os filhos uma vez por mês, né? E eu ficava assustado com aquilo, porque eu via os meus filhos 2 vezes por semana. Então, quando eu me separei, eu coloquei uma regra na minha vida, que todas as quartas-feiras à noite eu ia ver meus filhos, e todos os sábados eu ia ver meus filhos, pelo menos. Então, eram dias sagrados. Eu não trabalhava, sábado era tipo, inclusive a minha família inteira sabe que sábado era meio que um dia sagrado na minha vida, entendeu? Ninguém marca aniversário sábado, ninguém marca festa, não sabe que sábado o Sandro tá com o Matheus e com o Breno, a menos que eles possam participar, de ir. Então foi isso. Eu tinha essa regra de estar muito presente na vida dos meus filhos. Eu ficava muito assustado de ver que ele via os filhos dele uma vez por mês, às vezes. Eu falava com ele, falei, nossa, mas como é que é? Você não está preocupado? Como é que seus filhos vão ficar? E essa coisa toda. Ele, não, mas eu estou fazendo isso por causa deles, porque eu estou trabalhando, estou me dedicando, etc, etc. Enfim, anos depois, a gente se encontra de novo, num outro momento, e os filhos dele já muito grandes, adolescentes, né? Aquela coisa toda. E aí ele estava com um problema, porque eles não tinham uma boa convivência. Os filhos não queriam vê-lo, né? Os filhos tinham muita mágoa dele, não queriam ver. Um outro filho era meio que revoltado com ele, enfim. Então ele era uma relação horrorosa, né? Para dizer assim, dele com os filhos. E aí eu lembro que eu encontrei com ele nesse momento onde ele estava realmente assim sofrendo com esse problema, com essa rejeição, inclusive dos próprios filhos. Ele já havia casado de novo, tinha outro filho, mas aí os filhos não se davam com a mulher, com a casa, não queriam ir. A vida dele estava, né, triste. E eu falava, o que você está fazendo? Ele, não, eu agora estou fazendo um curso de não sei o quê, eu estou estudando não sei o quê. Ele continuava naquela mesma... Ele que meio que mantinha aquele padrão, né? Aquele padrão, isso aí. E aí ontem a gente se encontrou de novo, né? E aí o que aconteceu? Ele saiu do McDonald's, e ele saiu por uma circunstância que ele pediu demissão para uma oportunidade que ele viu, né? E ele pediu demissão, não ganhou nada, quer dizer, não teve nenhum benefício, né? Saiu. Então depois de, sei lá, quase 20 anos, ele saiu sem nada, né, do McDonald's. Começou numa outra empresa. Essa outra empresa
era uma coisa que, que ele imaginava ser uma coisa e era outra, então ele ficou um mês lá e saiu de lá e ficou desempregado. Aí ele foi trabalhar numa outra empresa, e essa outra empresa, ele teve vários problemas de lá com o chefe nessa outra empresa, enfim. E ele começou a relação dele profissional, dentro do trabalho dele, estava tão ruim que ele começou a ter pressão alta, né? E ter problemas de saúde. Sim. E aí eu encontro ele de novo. E a gente estava conversando, e ele falando dessa situação toda, que ele está com problema, não sei o quê, agora os filhos estão com 20 e poucos anos, né? Então a situação meio que ainda está meio que ali daquele jeito, né? Já estabilizada, né, tal. E ele com esses problemas, infeliz nessa relação e tudo. E eu pergunto para ele, qual é o seu plano para sair disso? E ele fala, eu estou fazendo uma outra faculdade. Eu falo, cara, esse cara está com quase 50 anos de idade. Você está entendendo? Sim. Então, assim, é uma vida inteira de uma pessoa que é competente, que é esforçada, tá? Mas que está acreditando na coisa errada. Entende? E a solução para sair disso é sempre se afundar mais nisso. Olha que coisa louca. Porque a única solução que ele conhece qual é a única solução que ele conhece? Depois de uma vida inteira trabalhando como empregado de alguém, né? A única solução que ele conhece é, sei lá, fazer mais um curso. Né? Fazer mais um curso qualquer. É o único jeito que ele pensa de sair. E muitas vezes, as pessoas quando estão empreendendo, elas começam a empreender, principalmente quando a pessoa sai do mercado de trabalho e vai montar um negócio, depois de muitos anos no mercado de trabalho, ela sai com essa ideia de quê? De que ela vai empreender e que ela tem que fazer mais curso. Então ela está empreendendo, está fazendo curso. Está se capacitando. Recentemente não, na verdade eu lembro que uns 2 anos atrás, eu estava num evento, e aí eu fiz uma palestra nesse evento, e no final da palestra veio era um evento de coaches de carreira. E aí veio uma menina conversar comigo, uma menina jovem, devia ter, sei lá, uns 25 anos de idade, muito bonita, assim, enfim, falava muito bem. E ela veio falar comigo, me cumprimentar pela palestra, e de repente ela começou a chorar. E ela fala assim, cara, eu já gastei mais de 30 mil reais, né? E eu não consigo um cliente. Não. Eu já gastei mais de 30 mil reais em formações, em cursos, e eu não consigo um cliente. Caramba. Aí eu perguntei para ela, tá, e qual é a sua ideia? Qual é o seu plano? Ela, eu tô pensando em fazer um curso de não sei o quê. Tá entendendo? Ela tava tão viciada naquela parada. Né? É o único jeito Ela tende a achar que ela não achou ainda o conhecimento milagroso que vai virar a chave. Porque ela tende a crença dela, a ideia dela é que ela precisa aprender, né? Ela tem que aprender alguma coisa, ela tem que aprender para ganhar. Entende? Por isso que eu falo que você vai encontrar várias pessoas que estudam e nunca têm dinheiro, estão passando fome, entendeu? Estão morrendo de fome. Ou, quando não, eles estão trabalhando igual um camelo, né? Ganhando miséria. Tipo a Solange, que trabalhava aqui, que é a aluna do CDAV, né? A Solange é uma puta nutricionista, tem um super conhecimento, formada, onde curso, etc, e cobrava 150 reais no tratamento. E ficava assim, trabalhando com a agenda cheia, lotada, no final do mês ganhava R$1.000, R$1.500, R$2.000, entendeu? Então, de novo, tudo isso é reflexo de um mesmo problema. É uma ideia pré-concebida que se eu estudar muito, se eu tiver muito curso, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. Aí você pega o seguinte, você vai lá, pega um profissional de educação física, que vai lá, que faz faculdade, que estuda, que treina, e aí vem o quê? Vem uma Ivete Sangalo e lança um programa de emagrecimento, de educação física e tal, online, e arrebenta de ganhar dinheiro. Aí eu pergunto, por que as pessoas... E aí eu quero aí tem uma outra sacada que eu quero dar para vocês. Por que as pessoas vão lá e pagam para Ivete Sangalo? Se ela não tem autoridade alguma naquele assunto. Por quê? Porque ela estudou? Não. Sabe por quê? Por que vocês acham que é? Por quê?
Por quê? Por quê? É a Ivete Sangalo, cara. Cara, por que a porra da Ivete Sangalo, cara? Só por isso. Que ela vem arrastando. Cara, porque o dinheiro se move para quem você é. O dinheiro persegue pessoas famosas. Né? Pessoas famosas ganham dinheiro fácil. Mais fácil. Dinheiro fácil é forte de falar. Mas vão ganhar dinheiro mais fácil do que uma pessoa que não é famosa. Uma pessoa que não tem audiência. Que, assim, quando eu falo, você pode ser famoso, você pode ser audiência, você pode ter uma celebridade, sim. É claro, o dinheiro se move mais facilmente para esse tipo de negócio. Eu falo assim, se o Roberto Carlos chegar a sentar e escrever uma música, ele escreveu uma música e ele vende no dia seguinte. Por não sei quantos milhões. Eu sempre falo, eu acho mal barato isso, né? Porque eu fico imaginando assim, eu sempre imagino assim, né? Eu falei, cara, já imaginou? Eu penso assim, tô pensando em comprar um apartamento novo, né? Imagina, André, tô querendo trocar de carro. O que eu vou fazer? Peraí, vou escrever uma música aqui, né? Eu faço um apartamento novo, né? Eu escrevo aqui minha música. Apartamento novo. Mas é Tudo isso. que eu preciso para fazer milhões aqui é de um pedaço de papel e uma caneta. Mas é porque as pessoas se construíram, porque é que elas são. Elas criaram uma personalidade atraente o suficiente, criaram uma audiência, criaram fãs, criaram pessoas que seguem, que acompanham, as pessoas pagam mais para eles. Entendeu? Então, isso é uma maneira também E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo, o que a gente observa? Que, falando dos especialistas, tá? Quando eu falo assim, que essas pessoas, o Roberto Carlos, a Ivete Sangalo, quem quer que seja, né? Que essas pessoas elas têm essa projeção, que as pessoas pagam elas porque elas são, né? Aí você pensa o seguinte: o que você aprende a tua vida inteira? O que teus pais falam a tua vida inteira? Eles falam para você, né? Vai estudar para você ser alguém, para você... Não apareça. Você não pode aparecer. Não é assim que fala? Encaminha. Quer aparecer, bota uma aliança no pescoço. Não é isso que fala para você? Tem uma festa para ir. Não, peraí. É melhor você ficar em casa e ficar estudando do que assim, você ir pra festa. As pessoas... Fazer networking. Com isso. O sistema educa você para você ser o quê? Tímido, recolhido, para você não chamar atenção. Você aprende a não chamar atenção, você aprende a ser invisível dos lugares onde você passa. Os teus pais falam, vai lá, fica quieto, né? Fica quieto, ó, você vai num lugar, né, com teus pais, o que teus pais falam? Fica quietinho, hein? Não fica quieto aqui, né, tipo, para ninguém nem ver que você existe. Você fica ali, brinca naquele cantinho, senta. Hoje em dia os pais dão um celular, dão um tablet, né, falando, fica sentadinho ali, né? Então, você não pode chamar atenção. Você aprende que você não pode chamar atenção. E aí, o cara chega e vai montar um negócio, você fala pro cara gravar um vídeo. Tu fala pra pessoa fazer stories. Como? Entendeu? Mas essa pessoa que a vida inteira foi educada para não chamar nunca atenção, para não aparecer nunca. E ela não se dá conta, assim, né, de que são coisinhas simples, mas que ela passou a vida inteira ouvindo, que foram formatando um padrão de funcionamento, um padrão de pensamento. E aí ela não entende, né? Por que tem aquele certo desconforto na hora que ela vai fazer essa ação. Isso não tá claro, isso não tá consciente, né? Muitas vezes. Essa coisa que a Andrea falou sobre padrão, né? Eu acho isso muito bacana, porque assim, até agora o Sandro, né, a gente entendeu aí sobre o padrão dessas pessoas que se escondem, que não se expõem, que ralam, que estudam e que não têm sucesso. Por outro lado, qual que é o padrão, então, Sandro, das pessoas bem-sucedidas? Daquelas que não é que elas não se esforçam, né? Mas daquelas que conseguem gerar riqueza aí e serem prósperas, digamos assim. Então, olha só. Essa é uma pergunta bem interessante, porque não sei se tem... Eu não acredito que exista uma única fórmula do sucesso, tipo, faça A, B, C, D e você fica rico. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Se você for olhar bem, não existe nenhuma relação entre o dinheiro e muitas das coisas que as pessoas acham que precisa acontecer para ter dinheiro. Tá? Por exemplo, o que muita gente acha? Tem gente que acha que não tem dinheiro porque ela não merece. Porque eu não mereço o suficiente, né? Eu preciso merecer porque eu não fui uma boa pessoa. E aí, né, eu não tenho dinheiro porque eu não sou uma boa pessoa. Cara, o dinheiro tem porra nenhuma a ver com isso. O dinheiro tá se lixando pra isso. O dinheiro, ele é amoral. É verdade. O dinheiro é um papel.
eu posso pegar uma nota e eu rasgo aqui. Dinheiro é papel, não é moral. O dinheiro não tem essa ideia. Se fosse assim, né? Traficante não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, né? Site de pornografia não ganhava dinheiro. Entendeu? Então, se fosse assim, os padres seriam ricos, né? Aqueles mais... Então, não existe nenhuma relação moral do dinheiro sobre quem eu sou, sobre eu mereço, entendeu? Outra coisa também é sobre culpa. Tem gente que tem culpa de ganhar dinheiro. Né? Quando as pessoas vão cobrar, por exemplo, e se sentem culpadas de cobrar, envergonhadas de cobrar. Elas têm medo de cobrar, sentem culpa quando cobram, né? Se acham que estão explorando os outros, porque de alguma forma se sentem explorando as pessoas. Às vezes, essa questão da exploração é até interessante, né? Porque às vezes a pessoa não valoriza aquela expertise que ela faz. Esses dias, na minha casa, caiu um nicho do quarto do meu filho. E ele estava ali, né, fazendo uma atividadezinha da escola e o nicho caiu, assim, passou do lado do bracinho dele. E é um negócio pesado ali de madeira e tudo. Eu fiquei apavorada, fiquei desesperada. E eu já queria também resolver logo aquilo. Então, eu queria que colocasse ali, queria que ficasse bem preso naquela parede. Liguei para um profissional para colocar. E ele falou assim, não, vou ir agora para socorrer a senhora, tá? Acho que pelo meu grau de desespero. Quando ele chegou, ele falou assim, eu perguntei ele, não posso nem cobrar a senhora, tipo, porque isso na cabeça dele era uma coisa muito fácil, muito simples, né? Mas para mim, olha só o problemão, sabe? Tipo, vai ficar aquele buraco no quarto do meu filho. Então eu estava pensando no problema e ele não estava valorizando aquela situação. Ele, não, mas eu nem posso te cobrar isso. Então, assim, você percebe isso com muita clareza, assim, né? De como as pessoas têm às vezes essa dificuldade de cobrar porque ele não estava valorizando, enxergando tanto valor como eu estava enxergando, por exemplo. Sente culpa de cobrar, sente culpa de ter dinheiro. Como é que você vai ganhar dinheiro se você se sente culpado quando você ganha dinheiro? Entendeu? Como é que o dinheiro vai chegar para você se você tem culpa? Se você acha que o dinheiro é uma maldição, é uma coisa que é ruim? E aí a pessoa não percebe que está se sabotando, né? Não percebe que são vários pequenos acontecimentos em que a pessoa vai se sabotando para que esse dinheiro não chegue, já que é uma coisa tão ruim, né? Já que, se eu ganhar muito dinheiro, acho que vai ser uma merda, hein? Porque o dinheiro ele se move para quem gera valor. Né? O dinheiro se move para quem quer o dinheiro. O dinheiro não vai se mover para você se você sente culpa em relação a ter dinheiro. Se você acha que o dinheiro de alguma maneira... E o sistema fala para você, né, que o dinheiro é sujo. Você cresce ouvindo dizendo que o dinheiro é sujo. Você cresce ouvindo que o dinheiro é difícil. Né? Então eu penso que a ideia que as pessoas têm de que o dinheiro é difícil, uma coisa mais comum que todo mundo ouve, inclusive muita gente ouve e repete para os filhos, é: dinheiro não dá em árvores. Não é? Filho, dinheiro não dá em árvore. Ou seja, você precisa se esforçar muito porque não é uma coisa que vem fácil. Né? O dinheiro... Assim, qual é a mensagem que eu estou mandando? O dinheiro é escasso, tem pouco dinheiro no mundo, pouca gente tem, sabe? Essa é a mensagem que eu tô mandando. Torce bastante para você. E aí, se eu estou o tempo inteiro acreditando nessa ideia, se eu estou o tempo todo, eu sou educado com essa ideia de que o dinheiro é escasso, aí o que você quer? Você quer... né, segurar o dinheiro, né, guardar o dinheiro, você acha, entendeu? Né, que as pessoas são ruins, né? Que as pessoas que são... não é honesto. Fulano é rico, mas como é que ele ganhou aquele dinheiro ali, né? Mas como que ele... assim, já duvidam do caráter. Você vai ver o T. Harv no Segredos da Mente Milionária, ele fala até sobre, ele dá esse exemplo, né? De você olha um cara na rua que tem um carrão e você olha e você fala, nossa, deve ter roubado muito para ter esse carro, né? O que ele fez para ter esse carro? O que ela fez para ter essa vida, né? Então, como se você estivesse dando a justificativa. Golpe, né? Tipo, cara, para você... Porque a ideia que as pessoas que não têm dinheiro têm é que... Né, as pessoas que não têm dinheiro é forte dizer, mas que muita gente tem é que o dinheiro, quem é rico é porque teve que fazer alguma coisa errada. Né? Teve que dar um golpe para poder ter rico. Ou então, assim, é alguém que teve um padrinho. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu estava começando a empreender, e aí eu tinha um amigo que era meu sócio, e ele falou assim, não, cara, a gente tem que conhecer alguém para poder botar a gente numa fita, para poder ajudar a gente a fazer negócio e tal, aquela coisa toda. A gente sempre tinha essa conversa, né?
E aí, recentemente, eu encontrei esse amigo e a gente conversando e ele falando, não, porque ele, poxa, não, Sandra, porque você conhece um monte de gente, você, né, poxa, você é investidor, é isso, é aquilo, conhece. E, cara, mas assim, pô, o problema é que eu não tive sorte, e eu não consegui, pô, acabou que eu não conheço ninguém, e todo mundo que eu conheço, ninguém tem nada e tal. Eu falei, tá, legal, vamos fazer o seguinte, se eu te der R$1 milhão na tua conta, o que você investe? O que você faz com esse dinheiro? Como é que você faz com esse dinheiro? Que é o projeto que você tem para esse dinheiro? Eu te consigo R$1 milhão. O que você faz com esse dinheiro? Como é que você... Enfim, como é que você multiplica esse dinheiro? Uhum. E aí ele ficou assim, né? Acho que até hoje ele conseguiu achar a resposta. Aí, entendendo? Porque assim... Sim. Aí eu fiquei uma coisa interessante, porque as pessoas às vezes vão passar a vida inteira achando que precisam de uma coisa. Tipo, eu preciso encontrar um investidor. Né? Se eu tivesse um investidor, resolvia minha vida, se eu tivesse... Aí achou. Mas ela não sabe nem qual projeto que ela tem. Entendendo? Ela nem sabe, ela nunca nem parou para pensar nisso, porque na verdade ela só queria reclamar que ela não tinha, entendeu? Era só uma verdade, uma forma de justificar a verdade do fracasso. Porque a única verdade era essa. É um vício de reclamação, né? É um vício de reclamação. É a galera que é viciada em ficar reclamando de tudo, né? Reclamando da vida, reclamando. Ela reclama o tempo inteiro daquilo que ela não tem. É um clássico de uma mentalidade de escassez. Você reclama o tempo todo que você não tem. A Natália perguntou, mas o que a pessoa faz? Qual o padrão para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter riqueza? Primeira coisa, eu ia te falar, parar de reclamar. Passo número 1, se você quer ter mais dinheiro. Para de reclamar do que você não tem. Uhum. Né? Para de reclamar do que você não tem. Olha, o que você tem. É tão simples isso, né? Não tem nada de místico aí. Pô, Sandra, eu tô esperando. Você quebrou agora a parada, pô. Tô esperando você vir com aquele... Né, com um papo mais místico, daquela coisa assim, né? E você, pô, para de reclamar. Porque se a pessoa para de reclamar, é um exercício fodido. Não tem nem que acender um incenso, jura? Cara, porque assim, é muito louco, né? Pega uma pessoa, faz esse teste. Pega uma pessoa, então você que tá ouvindo a gente, e você tem mania de reclamar, faz esse teste dizendo, passa 30 dias e você é proibido de reclamar. Você não vai reclamar. Semana, eu acho que se a galera conseguir ficar sem reclamar, já é muita coisa. Pô, vamos fazer isso. Sim, você não pode reclamar. Um desafio, você assim, não pode reclamar de nada. Assim, não importa o que aconteça na tua vida, você é proibido de reclamar. Show. Você não pode reclamar. Não importa o que aconteça. Você é proibido de reclamar. 2, você vai começar a se sentir responsável. Quer ver outra coisa também que você pode fazer? Já que é para dar dica? Tá? Para de querer entender por que não funcionou. É outra coisa. Eu não tenho dinheiro porque eu não consegui. Não tenho não sei o quê porque eu não consegui. Para de olhar o porquê você não fez, porque você não tem controle do que aconteceu, e passa a falar o seguinte, como eu posso fazer tal coisa? Uhum. Entendeu? Muda a pergunta. Para de querer ficar entendendo. Eu falo assim, né? Você já me ouviram falar sobre isso, né? Existe um modo terapia e modo coaching, né? Modo terapia é essa parada. A pessoa ela fica o tempo todo. Ela acha que para ela resolver alguma coisa para frente na vida dela, ela tem que entender o que houve. Hoje mesmo eu estava numa sessão, uma consultoria com uma menina e ela fez um lançamento que fez 6 dígitos. E eu estava numa sessão de consultoria com ela e eu estava na sessão, falei, mas vamos, o que você quer resolver aqui e tal, falando do negócio dela. E ela falava assim, não, eu preciso entender porque assim, por que esse meu lançamento ele deu um retorno X do investimento. E tipo assim, ela teve um retorno, eu não vou lembrar os números agora, vamos dizer que ela teve um retorno de 4 vezes o investimento nesse lançamento. E no lançamento anterior, ela teve um retorno de 10 vezes o investimento. No anterior a esse. Nos 2 lançamentos ela ganhou muito dinheiro, ela fez mais de 100 mil reais. Aí ela falou assim, eu quero entender por que eu só fiz 4 vezes o meu investimento nesse lançamento. Aí eu falei, mas por que você quer isso? Não, porque eu quero entender, porque eu acho que foi porque aconteceu isso, eu acho que foi porque aconteceu daquilo, eu acho que foi porque aconteceu assado. Eu falei, legal, vamos fazer uma brincadeira aqui então. Supondo que você encontrou a resposta. Você entendeu por que você faturou somente 4 vezes o seu investimento, né? Só foi isso. O que você faz com isso agora? O
que você faz com isso agora? Né? O que você faz com essa informação agora? Agora você sabe por que você só teve 4 vezes, né? Na outra C10. O que você faz com isso agora? Aí ela ficou assim me olhando, né? Ela falou assim, não, mas aí eu vou saber porque eu já fico mais atenta. Eu falei, não, vamos lá. Se você faz um lançamento uma vez por mês, por exemplo, a cada mês, o cenário que você está vivendo é diferente. Esse mês, né? Sei lá, em janeiro não tinha pandemia, em março tem pandemia. Né? Todo mundo achou que ia morrer. Agora temos pandemia, mas numa situação completamente diferente, né? Pois é, mas assim, o tempo inteiro as coisas estão mudando. Existem N variáveis interferindo na sua vida. Uhum. A maioria das variáveis que interferem na sua vida e nos seus resultados estão completamente fora do seu controle. Você não tem controle se vai chover, se vai fazer sol. Você não tem controle, muitas vezes, se você vai conseguir convencer uma pessoa, né, a fechar aquela venda. Você não tem controle de uma porrada de coisas. Então, você começar a querer entender os resultados passados, tentar entender as coisas sobre as quais você não tem controle, não vai ajudar você a ter controle sobre o futuro. Entendeu? Em absolutamente nada. Então, o que é mais interessante? É você falar assim, tá, qual é a meta que eu tenho? Onde eu quero chegar? E o que eu preciso fazer para chegar lá? Então, ao invés de querer entender por que eu tive, sei lá, 4 vezes de ROI, então qual é a minha meta? A minha meta é ter 5 vezes de ROI. É ter 10 vezes de ROI. Então, beleza, como é que eu faço isso no próximo? Então, essa é uma pergunta que é mais inteligente e é mais interessante. Porque essa é uma pergunta que vai realmente ajudar. Porque agora é uma pergunta que vai ajudar você a traçar um cenário, a traçar um plano, o que quer que seja. Então, essa é a diferença do que eu falo que é o modo terapia e modo coaching. O modo terapia é esse jeito que as pessoas muitas vezes têm de querer estar o tempo inteiro tentando compreender por que elas são assim, por que a vida delas é assim, né? Aí a pessoa fala, não, é porque eu morei num lugar muito, né? Porque minha mãe me batia, porque meu pai era cachaceiro, porque meu vizinho me largou em casa, eu fiquei sozinho em casa, e aí isso me afetou. Eu falo, tá, e aí foda-se, porra. Entendeu? Já foi, já acabou. Você não pode fazer mais nada sobre o que passou. Você pode fazer sobre o que você vai fazer para aqui para frente com isso. O que você vai fazer com essa informação? Você vai continuar mastigando ela? Você sabe que uma vez essa é uma coisa tão louca que quando isso vira chave, por isso que eu estou insistindo nesse assunto aqui, quando isso vira chave na tua cabeça, cara, transformações incríveis acontecem. Uma certa vez eu fui num seminário, e eu chego nesse seminário, tinha uma menina, que era uma menina que ela, sabe aquela pessoa assim, toda esquisita, óculos fundo de garrafa, ombro para baixo, uma roupa de velha, sabe? Estilo Betty a Feia. Estilo Betty a Feia, A menina toda esquisita, né? E ela tinha assim eu falei menina, mas ela tinha assim, uns 37 anos de idade. E aí ela chegou lá. Menina, Sandra. Pô, menina, né, Sandra? Menina. Menina, né? Galera, daqui a pouco a gente tá lá, mais uns aninhos aí. Daqui a pouco tá lá? Nossa. Olha só. E aí, cara, olha que loucura. E aí ela tava num seminário, né? Era um seminário com... O cara que tava liderando esse seminário era um americano. Era um negão assim, americano e tal, um cara super... Gente finíssima, inclusive. Mas, enfim... E aí ele era um coroa, assim, de barba grande. Eu tô falando aqui, tô lembrando da cara dele, sabe? Que ele tinha uma cara super boa, assim, enfim. Mas ele tava lá falando, né? Tá no seminário, não sei o que e tal. E o cara super inteligente, né? E essa menina, ele passou vários exercícios lá. Era um seminário 3 dias. E a menina chegou e foi na frente. Uma hora, tinha um exercício qualquer lá que ela foi lá na frente. E ela contou a história dela. E a história dela é a seguinte: a mãe dela morreu e ela foi criada, o pai dela não tinha como ficar com ela e trabalhar, então o pai dela deixou ela na casa da avó e o tio dela morava com ela. E era ela e 2 irmãos. E o tio dela estuprou ela e os irmãos na infância. Aí, cara, história pesadésima, né? E aí, para ficar melhor, né, ou pior, vamos dizer assim, o pai dela casou de novo quando ela tinha, sei lá, uns 12 anos de idade. E aí,
ela foi morar com uma madrasta, e a madrasta, hoje eu tô péssimo, a madrasta espancava ela e os irmãos. Batia nela. E aí foi... Meu Deus, uma história de terror a vida da menina. Com 20 e poucos anos, ela saiu e foi trabalhar e tudo. E a menina, um cara achou ela na rua e estuprou ela de novo. Meu Jesus, amado. Vai vendo a história. Aí você olhar pra ela, você, né? Você via o reflexo dessa vida ali. E aí ele tava lá no seminário, aquela coisa toda, e ele, né, virou pra ela e falou assim, olha, então a gente precisa fazer uma coisa aqui. A gente precisa que você perdoe essas pessoas. Você quer se livrar disso? Você precisa perdoar essas pessoas. E ela, porra, tu tá de sacanagem, né, pô? Ela falou pra ele, né? Tu tá de sacanagem. Como é que eu perdoar essas pessoas? Enfim. E ele ficou, foi uma conversa assim, que deve ter durado, sem exagero, umas 3 horas. Ele tentando convencê-la a perdoar essas pessoas. Não quero entrar aqui nesse tópico, né? Não é para falar sobre a questão do perdão aqui, né? Não disso. Eu quero entrar no detalhe da situação toda. Mas o fato é que, depois de 3 horas daquela conversa toda, ela resolve perdoar. Decide perdoar os 3. Primeiro ela perdoou o cara que estuprou, depois perdoou a madrasta e, por fim, perdoou o tio, que já tinha até morrido, inclusive. Já tinha morrido o tio. E aí ela decide perdoar e tudo. Cara, isso foi num domingo. Na terça-feira, rolou um evento e eu encontro essa menina. Uma pessoa irreconhecível. Ombros para fora, decote, uma roupa jovem, cabelo solto, sem óculos. Outra pessoa. Uau. Outra pessoa. Né? Outra pessoa. O que eu tô falando disso, né? Qual o ponto que eu quero trazer aqui sobre isso que eu estou dizendo? Que quando ela deixou de, culpar todas aquelas pessoas, né? Tipo assim, ela passou o tempo inteiro, eu poderia dizer que ela passou o tempo inteiro se punindo por aquilo. Assim, ela queria ser aquela pessoa, e detalhe, ela contava que a vida dela profissional dela foi uma desgraça nesse período todo. Né? Ela não parava no trabalho, não conseguia nada. Então assim, sabe quando a pessoa, intimamente, ela quer que a vida dela seja uma merda, para ela poder dizer que a culpa é deles, porque foi uma merda? Ela quer ter razão. Olha que loucura. O cérebro dela, o que o cérebro dela quer fazer? Quer ter razão. Entendeu? Quer tornar ela inocente hoje com relação ao que acontece, porque ela também era inocente lá. Então, eu sou inocente, a culpa não é minha do que aconteceu lá e também não é minha do que acontece ou deixa de acontecer aqui. Não é uma questão no sentido de se ela fez alguma coisa. O ponto que eu quero trazer é quando você deixa de querer ter razão. Entende? E muitas vezes você vai reforçando todos esses problemas que a gente falou aqui agora, porque a sua mente insiste em você ter razão. Quer que você tenha razão. Entendeu? Na hora que você abre mão de você querer entender por que aconteceu, por que eu sou assim hoje? Aí você abre mão de se colocar nesse lugar de vítima, sabe? Você abre mão de se colocar nesse lugar de ser coitado, de ser vítima. E assim, eu não estou dizendo que o que aconteceu com ela não foi grave, não foi difícil, não foi duro. Não estou dizendo absolutamente nada disso. Mas o que eu quis dizer... Ou também, né, Sandra, de que tá tudo certo se ela não tivesse feito essa opção, porque quem ia estar vivendo uma vida aquém do que poderia, né, é ela também. Então é essa questão de escolha mesmo. Se você não está satisfeito com o que você está colhendo, você precisa ver quais são as escolhas. Quem você está escolhendo responsabilizar por tudo que aconteceu, né? Independente ou não se foi uma história trágica como essa ou histórias em que você não tenha também tanto uma história tão trágica, né, como essa, porque tem situações que são bem menores do que essa, mas que as pessoas vão levando aquilo dali também a ferro e fogo, como o exemplo dessa pessoa que você trouxe. Poxa, mas eu não tive um padrinho, poxa, eu não dei sorte.
E aí é uma história que vai justificar muito bem a ausência do sucesso ou do que você conquistou. Enfim, e o dinheiro está por trás disso tudo. Né? Por isso que o dinheiro está por trás de tudo, porque tudo isso se reflete nas escolhas que você faz que vão te levar, de novo, a ter dinheiro. Né? Nos padrões ali, né? Nos padrões. Inclusive, ontem com esse meu amigo eu falava dos padrões. Sobre os padrões que você repete, entendeu? Sobre as coisas que você vai fazendo consistentemente, vai tendo dinheiro. E aí o grande lance, Natália, é que você vai olhar, falando sobre a sua pergunta ainda, você vai ver pessoas que têm muito menos conhecimento técnico, mas essas pessoas são muito mais libertas. Elas são muito mais desapegadas, entende? Então essas pessoas simplesmente as coisas são menos difíceis para ela. Porque, na verdade, o que eu acredito é que todos nós nascemos para termos dinheiro, para ter sucesso, para ter prosperidade, para ser bem-sucedido. Isso deveria ser natural. A riqueza, ela é natural. A pobreza que é antinatural. Entendeu? É antinatural a pobreza. É antinatural você não ter dinheiro. Não é natural. Você não ter dinheiro é uma construção que você não nasceu para ser pobre. Entendendo? Isso foi uma construção que foi feita. E o trabalho que você precisa fazer é desconstruir. É desconstruir. Tá? Desaprender. É tirar toda essa... É como se você fosse, sabe, criando uma casca grossa ali, desde que você desde que você nasce, você vai crescendo, vai criando uma casca grossa. Então, o trabalho que você tem que fazer depois, quando você vai chegando a uma idade adulta, é você tirando, sabe? E tirando essas coisas que estão por cima. E quanto menos coisas você tiver, melhor. Infelizmente, isso às vezes acaba sendo até mais difícil para algumas pessoas que são muito educadas, vamos dizer assim, né? Educadas que eu falo no sentido, algumas pessoas estudam tanto que isso funciona como um problema para elas. Isso funciona como uma coisa que é tipo assim, elas vão criando mais e mais crenças, mais e mais ideias, mais e mais coisas. E você vê pessoas que não têm nada disso. Tu vai ver o cara lá, o capial, que saiu da roça, não sei o quê. Ontem também, eu estava com um rapaz também que tem um produto digital e tal. E era um cara que saiu da roça, né? E é uma pessoa super simples e já feito alguns lançamentos e tal, vendendo um produto com sucesso no que ele fazia. E assim... era uma pessoa completamente desapegada, entendeu? No sentido de, quando eu falo desapegada a ideias pré-concebidas sobre o que eu preciso fazer para, né, ter dinheiro. Para merecer aquilo. Para merecer, para ter, né? Não rola nada dessas coisas. Então, quanto menos você tem esse peso, quanto menos esse peso você carrega, mais fácil fica para você poder conseguir. E é possível identificar, assim, sei lá, quais são os sinais na minha vida, quais são os sinais em mim de que eu tenho essas crenças, assim, ou que eu não tenho? Quais são as evidências observáveis além da falta do dinheiro especificamente na conta? É a minha conta bancária que vai identificar que eu tenho essas crenças? Cara, é assim, olha... Dá uma olhadinha no saldo e no A tua conta, é claro que você olhar a tua conta é um indicador, né? Mas tem indicadores que você percebe, por exemplo, você está vendendo, né? Está vendendo. Você vai dar o preço, você sente um frio na barriga, você sente, sabe, uma náusea. Tem uma galera que está sentindo frio na barriga agora de escutar isso, hein? A pessoa, caraca, sou eu. A pessoa sente assim uma náusea, um nervoso, uma monçoa, sabe? Porque ela vai falar de dinheiro. E aí o que a pessoa faz? É legal, né? É engraçado que você vê logo, né? Tem gente que fala assim, não, a pessoa fala sobre o produto, fala que é maravilha. Na hora de falar o preço, tem gente que fala correndo. O preço é R$1.000. E muda de assunto. Ou então fica enrolando, né, Sandro? Ou então fica... Como se ela quisesse justificar. Eu ia falar disso agora, né? A outra coisa, a pessoa fica enrolando. Então, vamos falar do preço. Como eu te falei, né, esse produto aqui é muito legal, são 20 anos de experiência, né? Você vai aprender a fazer, não sei, repete tudo que ela já falou.
né? Você vai aprender a técnica assim, assim, assado, e a gente investiu muito nisso, e a gente fica, e ela fica enrolando, e aí assim, né? Essa nossa consultoria, você pode ficar por R$3.000, mas assim, você pode pagar em 10 vezes com cartão, entendeu? Se financiar e tal. Assim, se quiser um tempo para pensar também, você pode pensar, depois você me procura, tá? Não tem pressa não, você fica bem à vontade. A pessoa já, tipo assim, né? Ela já quer se livrar daquela situação. Ela quer, já fica, tipo assim, tá se livrar daquilo. Aí a pessoa vai e fala pra ela, tá bom, vou pensar, então eu volto. Então tá bom, você pensa aí, tá? Depois você me procura. Então, aí depois ela fala, mas eu falei com 10 pessoas, não fechei ninguém. Ela não vai fechar ninguém mesmo, né? Óbvio, né? Você não vai. As pessoas estão todas pensando por aí. Estão todas pensando, né? Então, você não vai. Assim, quando eu comecei a vender, meio que acontecia comigo. Eu chegava nas pessoas e eu meio que falava isso, né? Eu chegava na pessoa e eu demonstrava. Eu não era assim essa coisa de dar volta para poder dar preço, não. Mas eu dava o preço, eu fazia lá o meu fechamento, até porque eu seguia um script. Mas quando a pessoa falava comigo assim, eu vou pensar. Aí, assim, eu queria parecer que eu não precisava, né? Na minha cabeça era isso, né? Aí eu, não, tudo bem. Você pensa aí, depois a gente conversa. Aí eu ficava doido para sair dali, né? Doido para sair daquela coisa ali. Você pensa aí, eu queria me livrar daquela situação. Então, não, você pode pensar e tudo. Por quê? Porque na minha cabeça, eu tinha uma crença, porque, para quem já viu eu contar essa história, né? Quando eu estava vendendo, eu tinha quebrado, né? Então, tinha quebrado três negócios, perdido carro, dinheiro, estava andando de ônibus. Eu chorava quando eu entrava no ônibus, né? Tava numa depressão, assim, muito braba. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava naquela situação, né? Que eu tinha tido muito sucesso e eu tinha quebrado. Então, para disfarçar aquela situação, eu criava meio que uma imagem, entendeu? Para as pessoas que estava tudo bem, queria manter a pose. E aí, nessa coisa toda, eu chegava para a pessoa e tratava aquilo da maneira que eu teria que tratar, né? Parecia sempre que eu estava vendendo, a pessoa que comprasse ia me fazer um favor. Entende? Então, eu quase que me sentia assim, se você comprar, tá me fazendo um favor. E eu, ao mesmo tempo, não queria que as pessoas percebessem isso. Então, esse tipo de coisa que você sente ou que você faz, falando sobre essa questão dos sinais, né? Que sinais eu sei que eu tenho problemas com dinheiro? Quando você enrola para dar preço, quando você não se sente mal, quando você pensa no preço, quando você pensa... Um outro exercício muito legal, que eu lembro que eu fiz esse exercício também quando estava nesse meu processo de recomeçar, que é o seguinte, você começa a fechar os olhos e começa a imaginar uma quantia de dinheiro na tua conta. Assim, aí você pensa uma quantia. Você começa a pensar, por exemplo, 50 mil. Aí você pensa que você tem 50 mil, que está ali na tua conta 50 mil. E aí você observa como você se sente. Aí se você achar que tá bom, não, tô legal. Dobra, 100 mil. Aí você pensa de novo, beleza, tô com 100 mil, tem 100 mil aqui na minha conta, 100 mil reais na minha conta, acabei de ganhar 100 mil reais. Aí você olha como você se sente. Se tá bom, dobra, 200 mil. E você vai dobrando, e vai dobrando. E você vai entender qual é o seu termostato financeiro. Qual é o ponto que você chega que você começa a sentir incomodado em pensar naquele dinheiro? Que loucura, sentir nervoso com aquele dinheiro. Entendeu? Faz esse exercício de querer se livrar daquele dinheiro que tá tipo assim, tá na minha conta, eu preciso fazer alguma coisa. Você fica nervosa. Sabe assim, já viu aquela pessoa que ganha um dinheiro inesperado e fica nervosa? Gente, nossa, peguei uma indenização agora. Não sei quantos mil reais, a pessoa fica nervosa com o dinheiro. Já viu essa pessoa? Já viu? A pessoa vai dizer, né? Tem gente que precisa ganhar um dinheiro. Pô, outro dia encontrei tava na praia, aí tava com um amigo, veio um colega dele, e o cara falou, não, porque, cara, porra, rapaz, tô tenso aqui, o que foi? Putz, cara, fui mandado embora da empresa, peguei 100 mil reais. Pô, cara, tô assim, o que eu faço com esse dinheiro? O cara tava nervoso, sabe? Tenso com aquele dinheiro ali, não sabia e tal, enfim. Encontrei ele depois, um tempo depois, que tava duro, acabou o dinheiro. Pegou o dinheiro, trocou de carro, fez uma reforma numa casa, né? Acabou o dinheiro. Ele tava ali pegando. Ele arrumou um jeito de se livrar do dinheiro. Ele arrumou um jeito de se livrar, entendeu, daquele dinheiro, porque ele estava incomodado com o dinheiro, entendeu? Tava ali incomodado. Então,
Por isso que você fala que se você pegar uma pessoa que não está preparada para ter dinheiro, você pode dar dinheiro para ela, vai voltar a ser pobre de novo, não tem jeito. Se você pesquisar no Google, você vai ver várias pessoas que ganharam loteria e voltaram e perderam tudo. Big Brother, tem uma galera do Big Brother que ganhou dinheiro e voltaram e perderam tudo. Entendeu? Tem um experimento que foi feito na Índia, eu estou olhando aqui, que eu fico sempre quando eu olho assim, sabe? Porque eu estou procurando um livro que tem aqui. Tem um livro que é muito legal para vocês lerem, chamado Escassez, que é um livro que estuda, onde você é um estudo científico sobre a escassez, sobre o fenômeno da escassez. E tem um trecho nesse livro onde os autores são 2 indianos, que eles contam sobre um trabalho feito, um experimento feito no Longala, na Índia. Então tem uma região na Índia, uma região muito pobre, onde várias pessoas sobrevivem de uma espécie de camelódromo, tá? Eu não me lembro agora os detalhes, eu sou péssimo, aliás, para esse tipo de detalhe, mas assim, o conceito é esse. As pessoas vivem num lugar onde a principal economia daquele lugar são pequenos comerciantes que ficam ali vendendo em barraquinhas, vendendo algumas mercadorias. E essa população toda é muito pobre. E aí, os pesquisadores foram olhar lá e eles perceberam o seguinte, que as pessoas reclamavam que elas eram pobres porque elas estavam sempre presas com dívidas de agiotas. Porque o cara vendia mercadoria e aí ele, por N razões, ele precisava do dinheiro do agiota para comprar mercadoria, para depois poder vender, para depois poder pagar. Então ele estava sempre enrolado, sabe? Tipo o cara que está no cheque especial. Estava sempre enrolado ali, devendo agiota naquela situação toda. E aí os pesquisadores pegaram um grupo desses comerciantes e eles falaram o seguinte, vamos zerar a tua dívida. Agiota, vamos zerar. Imagina, os caras estão... Alguns deles têm 50 anos de idade, ou seja, uma vida inteira naquela situação. Devendo. Eles juntaram aquele grupo, vamos dizer que tinha uns 200. Pegaram aqueles 200 caras e foram quitar a dívida deles. Pronto. Eles agora podiam trabalhar com 100% do lucro, sem ter que pagar nada para os agiotas. Sabe o que aconteceu? No ano seguinte, todos eles estavam de novo devendo os agiotas. Entendeu? Todos eles estavam novamente devendo aos agiotas. Você entendendo? Então, assim, problema de dinheiro, você não resolve com dinheiro. Essa é a sacada. Você não resolve o problema de dinheiro com dinheiro, com mais dinheiro. Você não resolve o problema de dinheiro com mais dinheiro. Porque... Entendeu? O problema de dinheiro é um problema de educação. É um problema de mentalidade. Entende? É um problema de comportamento. Não é um problema que você resolve com dinheiro. Você resolve com uma mudança de comportamento, com uma mudança de mentalidade. Entende? Então, todos esses aspectos é que a gente percebe que é o que vão, de uma forma ou de outra, fazer com que as pessoas sejam mantidas numa linha de pobreza. Né? Que as pessoas sejam mantidas numa linha de escassez, onde elas têm pouco ou onde elas não conseguem crescer muito, porque elas estão o tempo todo presas nessa mentalidade de escassez. Então tem a ver não só com gerar, né, a pessoa ter a capacidade aí de gerar mais riqueza, mas ela saber o que ela faz com o que ela já tem hoje, né? Que assim, o dinheiro ele não é o fim, né? Ele é o meio, digamos. Então, olha só para dar uma introdução. 2 coisas são importantes para o dinheiro. Tá? É o que a gente falou aqui agora, são todas as crenças que você carrega sobre o dinheiro. Só que não é só sobre o dinheiro, mas sobre tudo aquilo que você precisa para ter dinheiro. Tá? A principal dessas talvez a ideia, não vou dizer crença, talvez a ideia mais perigosa sobre você ter dinheiro é quando você começa a se perguntar o como antes de você decidir. A maioria das pessoas, elas não têm mais dinheiro porque elas querem saber como. Uhum. O cérebro delas quer saber como. Entende? Eu quero saber, ela não decide porque ela quer saber o como. Então, se ela não entende como, ela não decide. Entendeu? Eu lembro que quando eu estava recomeçando, eu estava ganhando R$50 por semana e eu andava assim na rua e eu ia na Zona Sul, vinha aqui na Barra. Olhava para o chão para ver se achava dinheiro, não? Não, eu olhava para os prédios e eu falava assim, cara, eu queria morar aqui, mas como que eu faço? Eu tenho que... ganhando R$50 por semana. Era muito longe, entendeu? Era muito difícil. Eu não conseguia imaginar. Porque eu, na verdade, eu lembro que um dia eu falei assim, eu não quero imaginar. Entende? Eu me recusava a fazer aquilo porque eu não tinha a menor ideia. Para mim era... E eu lembro que eu tinha um amigo, esse inclusive que eu falei aqui no webinar,
em podcast, esse que eu falei que queria que eu oferecesse 1 milhão para ele, eu começava a ler histórias de pessoas que tinham muito dinheiro. E eu falava assim, cara, por que você não lê essa história? Por que você não vê? Eu lia a revista Exame. Ele falava, Sandro, eu vou ler isso para quê? Eu não tenho como fazer nada disso. Eu não tenho como fazer nada disso. Isso está muito distante de mim. Para que eu vou ler isso? Né? E eu sempre achei o contrário. Eu falei, não, cara, eu preciso achar eu preciso entender um jeito de pensar. Como que essas pessoas funcionam, pensam. Mas, enfim, então, estou falando isso porque é o seguinte, qual é vamos lá. E aí um lado é isso. Como é que você faz para você resolver isso? Tá? Pessoas ricas são criativas. Grava isso. Pessoas ricas são criativas. Elas trabalham, desenvolvem a capacidade de ser criativa, de ter ideias. Quando eu falei com você sobre o negócio do contrato, de comprar uma empresa sem dinheiro, isso chama-se criatividade. Entendeu? Isso não é inteligência. Isso é criatividade. Nem loucura. Essa é criatividade. É você ser criativo. Agora, é claro, aí tem outro lado. Criatividade. Segunda coisa que você precisa, coragem. Você não fica rico se você for pedroso. Não tem como. Você tem que ter coragem. Tá? Então, criatividade, coragem. Outra coisa que você precisa, tá? É competência. Você tem que executar. Você tem que entregar. Você tem que fazer. Você não consegue. Ah, não, eu tenho isso aqui, mas eu não entrego o resultado. Você tem que entregar o resultado. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa que executa. O que executa? Não é, eu não sei o que fazer, mas eu aprendo e eu faço. Entendeu? Então, essas são características que você vai encontrar em todas as pessoas que têm dinheiro. A maioria das pessoas, elas pensam que a vida delas vai se resolver com mais dinheiro. Se você for entrevistar aí, 10 de cada 10 pessoas, 9 de cada 10 pessoas que você vai entrevistar vão dizer para você que a vida delas vai se resolver se elas tivessem X de dinheiro. Com a Mega Sena da virada. Se eu tivesse dinheiro, X, meu problema tinha resolvido. Então, o dinheiro é a solução daquilo. E o que acontece? E a gente está dizendo que não, né? A gente vai ficar puto ouvindo o que eu estou falando aqui, né? Mas como não? Mas não. Né? O que acontece? Quando você pensa no dinheiro que você precisa, você está montando um negócio, por exemplo. Tá? Você tem o seu negócio. Aí você fala para mim, não, Sandro, como assim você está me dizendo que dinheiro não é a questão? Porque eu tenho o meu negócio, mas eu preciso fazer anúncio no Facebook e eu não tenho dinheiro para colocar no anúncio do Facebook. Né? Eu não tenho dinheiro para anunciar, por exemplo. Como é que eu faço o meu negócio? É óbvio que se eu tivesse mais dinheiro, eu conseguiria fazer, né? Conseguiria crescer o meu negócio. E aí o exercício que eu proponho é o seguinte, ao invés de pensar no dinheiro, pensa no que você vai fazer com o dinheiro. Então, por exemplo, eu quero dinheiro para fazer anúncios. E eu quero anúncio para trazer pessoas para o meu webinário. Beleza, então o que eu quero, na verdade, não é o dinheiro. O que eu quero são as pessoas no meu webinário. Então, assim, qual é o outro jeito que eu posso fazer para trazer pessoas para o meu webinário que eu não preciso de dinheiro? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, qual é a forma que eu tenho que trazer, que eu posso trazer as pessoas para o meu webinário? Ou quem é que eu posso conhecer, ou quem que eu poderia conhecer que tem as pessoas que eu quero e que poderia trazer para o meu webinário? Entendeu? E aí você começa a usar de outros mecanismos para você chegar no resultado que não necessariamente seja o dinheiro. Então, quando você se acostuma a pensar dessa maneira, e geralmente os ricos pensam muito assim, entende? Uma das coisas que me impressionou enfim, ao longo da minha vida, convivendo com pessoas que eram muito ricas, é como que essas pessoas faziam coisas sem dinheiro. Entendeu? Como que as pessoas fazem coisas sem dinheiro? E é um jeito, é um padrão de pessoas ricas e bem-sucedidas não usar dinheiro para fazer as coisas. Entendeu? Não precisar, não depender do dinheiro para fazer as coisas. Não depender do dinheiro para fazer as coisas. Cara, eu passei 6 anos comprando e vendendo empresas e uma das coisas que eu fiquei encantado nesse período era como que era relativamente fácil você comprar empresa sem dinheiro. Entendeu? Ou, muitas vezes, como que era possível você comprar uma empresa e pagar a empresa com o dinheiro da própria empresa.
o próprio dinheiro da empresa que você pagava, você poder pagar aquela empresa. Porque no final das contas, os vendedores, os caras que queriam vender a empresa, eles não queriam dinheiro. Eles queriam uma outra coisa com o dinheiro. Entendeu? Eles queriam se livrar muitas vezes do problema. Várias coisas, olha só, as pessoas querem várias coisas. Assim, não é o assunto aqui de hoje, se eu for entrar na sessão de comprar e vender empresa, o assunto vai longe. Mas aliás, eu acho que pode ser um tema pra gente falar aí, né? Pode ser um tema muita gente, quando eu vou fazer a entrevista pra ver, né, se a pessoa tá qualificada ali pra fazer parte do High Ticket Club, vem me perguntar, né, sobre isso. Eu acho que pode ser interessante também. Um dia eu faço uma coisa sobre isso. Mas só para fechar esse assunto aqui, dar uma palhinha, não quero entrar mais nesse tópico, só para responder, não deixar a Natália sem resposta ali. O que acontece, Natália? Por exemplo, o cara tá vendendo uma empresa por quê? Porque ele quer o dinheiro para comprar apartamento. Uhum. Se você comprar um apartamento, e às vezes o apartamento ele pode ser financiado em 30 anos. Se você comprar um apartamento para ele, já são 30 anos, você dá o apartamento para ele. E você financiou a empresa em 30 anos. E se você tiver capacidade de pegar aquela empresa e você, digamos que você comprou uma empresa por, sei lá, R$1 milhão. E você entende que você consegue levar o valor daquela empresa de 1 milhão para 5. Uhum. Você pegou aquele R$1 milhão, comprou um apartamento de R$1 milhão, deu para ele, pagou em 30 anos, pegou a empresa de 1 milhão, vendeu por 5 e quitou o empréstimo de 30 anos. Entendeu? Entendi. Bom. Então, assim, essa é só uma das formas que você pode fazer. Existem N outras, mas essa é só uma das formas que você pode fazer. Mas tudo por quê? Porque eu entendi que ninguém quer o dinheiro para botar na poupança, pô. O cara não tá vendendo na empresa porque ele quer botar o dinheiro para botar na poupança. Ele tem um plano. Ou ele tem um problema. Como a Andrea falou. Às vezes, o que ele quer fazer? Ele quer se livrar de um problema, ele só quer se livrar daquilo. Então tá bom. Às vezes ele só não quer ter que lidar com uma situação. Então tá bom. Então você tem que entender sempre o que o outro quer. De novo, tudo, gente, é sempre sobre você gerar valor para outra pessoa. É sempre você olhar para qual é o problema do outro, o que o outro enxerga como problema, e não sobre aquilo que você quer fazer. Então, quer ganhar dinheiro, ajude outras pessoas a ganhar dinheiro. Esse é um jeito legal também de você poder ficar rico. Quer ficar rico? Ajuda outras pessoas a ficarem ricas. Entendeu? Bom de bola. Muito bom. Muito bom, excelente. Bom, ficamos por aqui então com mais um episódio do nosso podcast de 0 a 100. Eu sou a Natália Meregioli. Eu sou a Andréia Argenti. E eu sou Sandro San. Até mais, galera. Tchau.